Seja bem-vindo ao curso Latim em Libras. Esta é a Lectio 3 e estudaremos a morfossintaxe, o sistema de casos e também o sistema de declinações. O latim é uma língua declinada, isto é, as palavras sofrem alterações no sufixo de acordo com a sua função sintática. Mas o que é o sufixo? É a última sílaba que compõe uma palavra. O latim é uma língua sintética. O português é analítico. Aqui reside a principal diferença entre as duas. E vamos mostrar aqui também a diferença do que é uma língua sintética e do que é uma língua analítica. O latim tem uma estrutura SOV, ou seja, tradicionalmente encontraremos numa frase primeiro o sujeito, depois o objeto e por último o verbo. No português, o sistema é SVO, ou seja, primeiro encontramos o sujeito, depois o verbo e por último o objeto. Bem, vamos ver então aqui a diferença desse sistema de SOV e SVO no português e no latim. Nós temos essa frase: o poeta ama a ninfa. Nós temos exatamente aqui, primeiro, sujeito, coincidindo com o que está em português. Depois nós temos ama, ou seja, o verbo. E por último temos a ninfa, o objeto. Ou seja, a ninfa ela é amada pelo poeta. A frase em latim ficará assim: poeta nympham amat. Ou seja, primeiro eu tenho aqui o sujeito, certo? Nympham é o objeto. E por último, nós temos o verbo. Amate é o verbo. Bem, se eu fizer em português uma inversão da frase, ou seja, se eu pegar o poeta que está aqui e colocar no final da frase, e pegar a ninfa e colocar no início, antes do verbo, ou seja, eu vou ter a frase: a ninfa ama o poeta. Bem, mas nesse caso, nós vamos observar o seguinte: o poeta é o sujeito da oração, a ninfa é o objeto direto. Agora houve uma inversão. A ninfa tornou-se o sujeito e o poeta tornou-se o objeto direto. Agora já não é mais o poeta que ama, agora é a ninfa quem ama. Bem, houve aqui alteração de significado. Na primeira frase, eu estou dizendo que o poeta ama. Na segunda, eu estou dizendo que a ninfa ama. Se eu fizer no latim a frase nympham poeta amate, não haverá alteração de significado. Mesmo eu colocando a ninfa, que aqui antes estava depois do poeta, na segunda frase ela está antes do poeta. Mesmo assim, não houve alteração de significado. E por quê? Porque o latim é uma língua sintética, ao passo que o português é analítico. Bom, vamos mostrar como é que funciona esse sistema de língua sintética. O que acontece é que nós temos aqui em nympham uma desinência, ou seja, o sufixo que determina que ninfa é um objeto na oração. Então, não importa se ninfa vai estar antes de poeta. Posso até colocar depois do amate, ou seja, no final da oração. Não terá nenhuma alteração de significado, porque nesse caso aqui, o que dá o significado é a sua desinência, e isto é chamado de desinência de caso. E o que é o desinência de caso? Vamos lá. O caso sintático e o significado de uma palavra em latim se dá pela sua desinência e não por sua posição dentro da oração. Em português, o caso sintático e o significado de uma palavra se dá por sua posição dentro da oração. Em latim, não. É exclusivamente por sua desinência. Nesse caso, nós temos a frase ninfa poetam amate, que em português significa a ninfa ama o poeta. Observe que nós temos aqui ninfa, esse aqui é uma desinência de sujeito, e por acaso em português a ninfa é um sujeito, deixei aqui em vermelhinho, vou explicar já por quê. Tem uma outra frase aqui, ninfam poeta amate.
Observe que, aparentemente, ela é igual à primeira, mas há uma diferença. Se vocês observarem, aqui na primeira frase, poetan termina com AM e na segunda ele termina apenas com A. Ninfa, na primeira oração, termina com A. Na segunda, termina com AM. E isto vai determinar o seu caso sintático e também o seu significado dentro da frase. Esta frase, ninfan poeta amati, esta segunda frase, significa o poeta ama a ninfa. Bem, nós vamos observar que houve aqui uma alteração. Ninfa, na primeira oração, é um sujeito. Na segunda, é um objeto direto, certo? Por causa que ela aqui termina com AM. Já em português, nós não vimos nenhuma alteração. Isso dependeu exclusivamente porque, no primeiro exemplo, ninfa está antes do verbo. No segundo exemplo, ninfa está depois do verbo. E é isto que indica se ela é um sujeito ou se ela é um objeto direto. Mas vejamos mais um exemplo aqui de desinência de caso. Ninfai poeta dat. Bem, essa frase em português é o poeta dá para a ninfa. Essa frase ela está incompleta. Isso porque o verbo dar é de dupla predicação. Eu teria que ter também um objeto direto. Mas eu queria mostrar aqui apenas o exemplo para vocês de como ninfai sofreu uma alteração de desinência. Ou seja, no primeiro exemplo, ela termina com A, no segundo ela termina com AM e no terceiro com AI, porque ela aqui é um objeto indireto na oração, certo? Bom, observe que em português, ninfa se escreve do mesmo jeito. E aí eu tenho que analisar o contexto, perceber que antes de ninfa tem aqui uma preposição, que isso vai indicar, então, que se trata de um objeto indireto. Bem, ou seja, o substantivo em latim é composto de um radical e uma desinência de caso, mais ou menos assim. Nós temos aqui ninfa. Isto aqui é o radical, ou seja, é a parte da palavra que não vai mudar independente do seu caso sintático. E a seguir a ela, temos ai como exemplo do objeto indireto. Este aqui será chamado desinência de caso. Todas elas, posso colocar o am aqui no lugar de ai e terei uma desinência de caso. Se eu tivesse apenas um a desinência do caso seria então de um sujeito da oração. O sentido de uma palavra em latim vai ser sempre o mesmo, não importa a ordem no interior da frase, desde que a desinência desta palavra não tenha nenhuma alteração. Bem, vejamos aqui este exemplo. Primeiro exemplo, ninfa poetan amate. Primeiro eu tenho aqui ninfa em preto, esse é o sujeito da oração. Coloquei a desinência, no caso, aqui em negrito, a desinência de sujeito. Poetan está em azul e deixei em negrito a desinência de objeto direto. E o verbo amate estará sempre em vermelho. Agora vamos fazer a seguinte alteração. Passemos agora o verbo amate, que estava depois de poetan, para antes de poetan, no meio da oração. Terceiro exemplo. Agora o amate está no começo da frase. Quarto exemplo. No quarto exemplo, poetan, que estava sempre depois de ninfa, passou para o início, ou seja, para o meio da frase, mas para antes de ninfa. Quinto exemplo. Poetan agora está no começo da frase. Sexto exemplo. Poetan está no começo da frase, amate está no meio, mas ninfa agora está no final e depois de amate.
Em todos estes 6 exemplos, nós temos um único significado. A ninfa ama o poeta. E por que não houve nenhuma alteração? Porque não houve alteração na desinência. Ou seja, se nós observarmos aqui, poeta termina sempre em AM, em todas as 6 frases. E é isso que determina que poeta é o sujeito da oração. Ninfa está sempre com a desinência a em todas estas frases. É isso que determina que ela é o sujeito da oração. Portanto, o significado está dado pela desinência de caso. Estas desinências que nós citamos são chamadas desinências de caso. Vamos analisar o que é o caso. Toda palavra latina tem um caso? Bem, toda palavra tem, mas somente os substantivos, os adjetivos e os pronomes e alguns numerais é que são declinados. Além disso, conjuga-se os verbos, ou seja, eles também têm desinências específicas, mas este é outro caso, não pertence aqui aos casos de classificação sintática. Permanecem invariáveis os advérbios, preposições, conjunções e interjeções, ou seja, estas palavras aqui não têm desinências de caso, somente estas primeiras, substantivo, adjetivo, pronome e alguns numerais. O artigo não existia em latim. Por exemplo, em português temos a frase a menina, o menino. O que nós temos aqui, menina, é um substantivo, mas esta primeira letra que está no começo é um artigo. No latim, isto não existia. Aqui em menino, por exemplo, menino, aqui nós temos um substantivo. E antes nós temos um artigo. Os artigos não existiam em latim. A classe de palavra que tem casos possui 3 gêneros, masculino, feminino e neutro, ou seja, os substantivos, os adjetivos, os pronomes e os numerais podem ter 3 gêneros, masculino, feminino e neutro, ou seja, um a mais do que o português. E existem 6 casos. Quais são estes casos? Veremos. Vejamos aqui então os 6 casos do latim. O primeiro é o nominativo, que equivale ao nosso sujeito e predicativo do sujeito. O segundo caso é o vocativo, equivale em português ao vocativo. Terceiro caso, temos o acusativo, que equivale, na maioria das vezes, ao objeto direto. E temos o genitivo, que equivale ao adjunto adnominal restritivo. E temos o dativo, que equivale ao nosso objeto indireto. E por último, temos o ablativo, que equivale aos adjuntos adverbiais. Vejamos um exemplo de substantivo para nós estudarmos cada um destes casos. Escolhi, para continuarmos, 3 substantivos: discípula, feminino, dominus, um masculino, e caelo, um neutro, ou seja, um de cada gênero para nós estudarmos cada um destes casos. Discípula significa aluna, dominus significa senhor e caelum significa céu. Vamos conhecer o primeiro dos casos, o nominativo. O termo nominativo vem de nomen, ou seja, nome. Ele é, no caso, o sujeito da frase e também do predicativo do sujeito quando a construção se faz com o verbo sum, ou seja, o nosso verbo ser em língua portuguesa. Exemplo: discípula
Bona est. Observe a desinência do nominativo. Dominus. Domino est. Outra desinência de nominativo. Em azul. As desinências de nominativo estão em azul. Terceira frase. Caelum pulcrum est. Também temos aqui outra desinência de nominativo. Por que nós temos 3 desinências de nominativo aqui? Porque a primeira desinência discípula é feminino, a segunda, dominus, é masculino e a terceira é neutro. Por isso, elas são diferentes. Bem, o significado destas frases são exatamente estes. A aluna é boa, o Senhor não está em casa e o céu está bonito. Vocativo. O termo vocativo vem de vocare, chamar. E este é o caso do vocativo na frase. Exemplo. Discípula bona es. Domine, tu domi non eras. Caelum tam pulcrius es. Traduzido teremos, aluna, sê boa. Senhor, tu não estavas em casa. Ó céu, estás tão bonito. Neste caso, nós temos aqui as desinências próprias do vocativo. E elas são diferentes, exatamente porque discípula é feminino, domine é masculino e caelum é neutro. Acusativo. O termo acusativo vem de accuso, acusar. Este é o caso, na maioria das vezes, do objeto direto na frase. Exemplo. Discipulam bonam amo. Dominum hunc amo. Caelum aquila amati. Nós temos exatamente aqui as desinências de acusativo. Observe que nós temos diferenças. A primeira em an, porque ela é feminino. A segunda em porque é um masculino. A terceira em porque é neutro. E, por acaso, tem a mesma desinência do masculino, mas é apenas uma coincidência. Estas frases significam: amo a boa aluna, amo este senhor, a águia ama o céu. Genitivo. O termo genitivo vem de genitius, caso generalista, possui muitas funções sintáticas, mas na prática o sentido mais óbvio é o de posse. Por isso, ele é traduzido, em português, é tradicionalmente o adjunto adnominal restritivo. Exemplos. Discipulae uila. Observe a desinência do genitivo. Domini, domus magna, outra desinência. Caeli, stellae, outra desinência. Observe que a primeira é um feminino, a segunda é um masculino, a terceira é um neutro. Por acaso, tem a mesma desinência. O significado destas frases: a casa da aluna, a grande casa do Senhor, as estrelas do céu. Dativo. O termo dativo vem de dare, ou seja, dar. Este é o caso do objeto indireto. Exemplos. Discipulae uila est. Domino, domus magna est. Caelo, stellae sunt. Observe as desinências do dativo, como elas são diferentes. Bem, primeiro, nós temos aqui discípula, a desinência do feminino dativo. Indômino, a desinência masculina de dativo. E caelo, por acaso, tem a mesma desinência do masculino,
mas nesse caso aqui, Cailo é um neutro. Estas frases significam a casa da boa luna, a grande casa é do Senhor, as estrelas são do céu. Ablativo. O termo ablativo vem de ablato, supino do verbo alfero, e tem a ideia de levar de um lugar para outro. No entanto, o ablativo assumiu funções de casos extintos como o instrumental e o locativo. Este é o caso dos adjuntos adverbiais em português. Vejamos estes exemplos. Indiscipula magistra est. Condomino servus ambulati. In caelo habitas. Observe que há uma desinência de ablativo feminino. Em domino temos uma desinência masculina de ablativo. E caelo, uma desinência neutro de ablativo, que por acaso é igual a masculino. Bem, estas frases significam: a professora está na casa da aluna, o servo anda com o Senhor e habitas no céu. Este foi mais um vídeo do projeto Latim Libras, ministrado pelo professor Emerson Fernandes Grisosti e interpretado pela Larissa Barbosa Leal, editado pelo Carlos Eduardo. Convidamos vocês a visitar nossa página latinitatis.com e a curtir a nossa página no Facebook e a seguir o nosso canal Latinitatis aqui no YouTube. Muito obrigado a todos e todas.